Olá, tenebreiros, tenebreiras do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos ter duas matérias muito legais aí que vocês vão ver. São duas matérias muito importantes. Você que está pensando para frente. E uma coisa que aconteceu ali num hotel ali bem esquisito com o Tenebre. Vai ser bem legal. Mas eu estou passando aqui agora para avisar para vocês das larvas gigantes da Proceto. A Proceto está com uma boa promoção de larvas de tenebre gigante para todo o país. Se você deseja larvas de tenebre gigante, olha o número de telefone aqui, manda um WhatsApp agora para o Ricardo e diz assim: eu vi lá no Café com Tenebre que você tem tenebre gigante para vender. Eu quero comprar da promoção, tá? Essa promoção é só vendida aqui pelo Café do Tenebre, tá, pessoal? É uma promoção que o Ricardo está fazendo, tá bom? Então você entra em contato lá com ele e diz assim, ó, eu vi lá no DDD do Café com Tenebre, tá bom? Se você deseja besouros tenebre gigante também, entre em contato com esse número que tem também, beleza? Então vamos lá para as matérias, que é bem legal. São duas matérias e eu espero que vocês gostem. Bem legal, viu? Pelo menos uma pessoa adoeceu após larvas de farinha possivelmente caírem nas mesas de um hotel em Chicago que sediava o café da manhã do DNC. Vermes podem ter deixado pelo menos uma pessoa doente em um evento em um hotel de Chicago no início desta semana durante a Convenção Nacional Democrata, disse o superintendente de polícia da cidade na quinta-feira. Enquanto a investigação da polícia de Chicago e do FBI continua, o superintendente da polícia de Chicago, Leury Snelling, disse que as pistas apontam para pessoas colocando larvas de farinha nas mesas. Não tenho certeza se eram larvas, disse Snelling na quinta-feira quando perguntado sobre a possibilidade de insetos caírem em várias mesas. Havia serragem, então provavelmente eram larvas de farinha. Elas parecem iguais. Mas isso ainda está sob investigação. Larvas de farinha são insetos comuns que têm corpos semelhantes a vermes, de coloração amarela-marrom. Elas são a forma larval do besouro larva de farinha. Larvas são semelhantes em aparência, mas de corpo mole com coloração branca a transparente. Elas são o estágio larval das moscas. De acordo com oficiais do DNC, várias infratoras entraram no prédio e começaram a colocar objetos desconhecidos em mesas contendo comida. Elas então deixaram a área. Vários delegados disseram à NBC Chicago que os objetos eram considerados larvas, e a polícia de Chicago e o FBI estão coordenando uma resposta ao incidente, de acordo com o DNC. Uma pessoa que ingeriu a comida foi tratada por equipe médica e liberada no local, de acordo com a polícia de Chicago. De acordo com Randy Gillenyaal, da NBC Chicago, ativistas pró-palestinos realizaram um despejo de larva semelhante no hotel do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Washington, D.C. O Fairmont Hotel emitiu uma declaração confirmando que indivíduos causaram uma perturbação durante um café da manhã relacionado ao DNC na manhã de quarta-feira. A segurança, proteção e bem-estar de nossos hóspedes e funcionários são nossas principais prioridades, dizia a declaração. Nossa equipe agiu imediatamente para limpar e higienizar a área, garantindo que o evento pudesse continuar sem mais incidentes. Mantemos os mais altos padrões de segurança alimentar e limpeza em toda nossa propriedade e temos protocolos rigorosos em vigor para lidar com quaisquer interrupções. Protestos têm acontecido durante toda a semana, com indivíduos entrando em choque com a polícia de Chicago perto do consulado israelense na terça-feira. Mais de 4 dúzias de prisões foram relatadas durante o incidente, com pelo menos uma pessoa enfrentando acusações criminais após policiais ficarem feridos. Como os vermes da farinha na ração afetam o crescimento em pós-jovens. Pesquisadores de instituições de pesquisa norueguesas e dinamarquesas, além do produtor de ração Bilmar, conduziram um novo estudo examinando farinha de larvas de gordura integral de mosca-soldado negras e larvas de farinha como potenciais alternativas ricas em proteínas na aquicultura, publicado sexta-feira 20. setembro 2024, 15 horas e 22. Última atualização sexta-feira 20. setembro 2024. 15 horas e 23. A pesquisa é a primeira a relatar o efeito da farinha de larvas de farinha integral no salmão pós-salt, uma fase importante no processo de aquicultura. Os resultados mostram que a adição de larvas de mosca-soldado negra e larvas de farinha na ração não afetou negativamente o crescimento. Além disso, o estudo mostra que a farinha de insetos pode ser uma alternativa sustentável à farinha de peixe tradicional e aos ingredientes vegetais na ração para peixes. Apesar do crescimento e da absorção de nutrientes não terem sido afetados, uma mistura maior de farinha de larva de farinha, 30%, levou à redução da qualidade da proteína e à menor digestibilidade da proteína. Em níveis mais baixos, como 5 a 10% de larvas de mosca-soldado negra e 15% de farinha de larva de farinha,
nenhum efeito negativo foi observado. Os pesquisadores destacam que estudos futuros devem se concentrar em como os métodos de processamento de ração podem melhorar a qualidade da proteína na farinha de larva da farinha antes que níveis mais altos de mistura possam ser recomendados comercialmente. Com a crescente demanda por ração para peixes como parte do crescimento da indústria de aquicultura, a farinha de insetos pode ajudar a reduzir a dependência de farinha de peixe e proteínas vegetais importadas. Também pode ser uma medida importante para atingir a meta do governo norueguês de aumentar o uso de matérias-primas domésticas em ração para peixes. Principais conclusões do estudo. Sem problemas de crescimento, nem as larvas da mosca soldado negra nem a farinha de larva da farinha afetaram negativamente o crescimento do salmão. Qualidade da proteína. A inclusão de farinha de larva da farinha de 15 a 30% afetou negativamente a qualidade da proteína, com digestibilidade reduzida no nível mais alto, 30%. Absorção de nutrientes. O uso de farinha de inseto não afetou a capacidade de absorção de nutrientes essenciais. Soluco sustentável. Alternativas de recao based em insetos podem ajudar a reduzir a pegada de carbono na criação de salmão. Experimentos e resultados. O estudo descreve os efeitos da farinha integral de mosca soldado negra, Hermetia lucens, e de larva amarela da farinha, Tenebril molitor, sobre os derivados de aminoácidos na ração, bem como sobre o desempenho do crescimento e a utilização de nutrientes em salmões do Atlântico pós-salt-alimentados com farinha de insetos. Um teste de crescimento de 74 dias foi conduzido com 520 peixes, 143 gramas 12,8 gramas. Esses peixes foram alimentados com uma dieta controle, CO, contendo 20% de farinha de peixe, 20% de concentrado de proteína de soja, SPC, 14% de glúten de trigo, 19% de materiais vegetais, 13% de óleo de peixe e 6% de óleo de couza, ou uma das 4 dietas de farinha de insetos, feitas com 5% e 10% de farinha de larvas de mosca soldado negras, BS5, BS10, ou 15% e 30% de farinha de larva de farinha, 15 MW, 30 MW. Principalmente SPC, glúten de trigo e óleo de couza foram substituídos. Os níveis de inclusão para BS e MW foram determinados com base em suas diferentes composições químicas, especialmente seu conteúdo lipídico. Os peixes foram obtidos do produtor comercial Salten Saltas, e durante o experimento foram mantidos em tanques na estação de pesquisa da Nord University, BOD. Um total de 20 tanques de aquicultura indoor, 760 litros, foram usados para o experimento de alimentação. Cada um desses tanques foi preenchido com 26 peixes com peso médio de 143 gramas, 12,8 gramas. Todos os tanques, que faziam parte de um sistema de fluxo contínuo, foram abastecidos com água do mar com uma salinidade de 34 partes por mil de uma profundidade de 250 metros, de Saltenfjorden, 67 graus 11,28 N 14 graus 0001 I, e a vazão foi mantida em 1000 litros por hora. A temperatura na água da aquicultura e o oxigênio dissolvido foram medidos diariamente. Os valores médios foram 7,60,9 graus Celsius 86, 70,11%, respectivamente. Um regime de luz de 24 horas foi usado durante todo o período experimental. Em relação aos resultados, dados de alta velocidade baseados em HPLC sobre derivados de aminoácidos mostraram o seguinte: a carboximetilizina foi significativamente maior na alimentação 30 MW do que nas alimentações BS5, BS10 e 15 MW. A carboxetilizina foi maior nas alimentações 15 MW e 30 MW em comparação às outras. A furosina foi menor na alimentação 15 MW em comparação às alimentações CO, BS5 e 30 MW. Em relação ao efeito da farinha de inseto no período pós-reprodução, a inclusão desses ingredientes não teve efeito significativo na taxa de utilização da ração, nas medidas de saúde ou na eficiência de retenção de macronutrientes. Os coeficientes de digestibilidade aparente, CDA, para matéria seca, lipídios, cinzas e energia não foram significativamente diferentes. Entretanto, a degradação de proteínas no grupo 30% MW, 80,4%, foi significativamente menor, P maior ou igual a 0,05, em comparação ao grupo controle e BS5, 84,5%. Além disso, o ADC para proteína diminuiu linearmente com o aumento dos níveis de farinha de inseto, onde o MW mostrou uma correlação significativa, R2 ajustado igual a 0,77, P igual a 0,014. No geral, nosso estudo destaca a eficácia de 5 e 10% de BS e 15% de MW como ingredientes na dieta do salmão do Atlântico.
Outros pontos importantes incluem derivados de aminoácidos indesejáveis e uma redução na quebra de proteína associada a 30% de MW na dieta do salmão do Atlântico. Estudos futuros devem, portanto, focar nos efeitos do processamento de ração na qualidade da proteína do bicho da farinha antes que níveis mais altos de inclusão possam ser recomendados para a indústria de ração, escrevem os pesquisadores.